Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia. Estamos na primeira semana do Advento, na quarta-feira, dia 2 de dezembro. A primeira leitura de hoje é retirada do profeta Isaías, capítulo 25, versículos de 6 a 10. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinham envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: Este é o nosso Deus, esperamos nele, até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor. Responderemos esta leitura com o Salmo 22. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz e não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, e eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis a minha cabeça e o meu cálice transborda. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O evangelho proposto para a nossa reflexão de hoje é o de Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificavam o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? E Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, dentro deste período e tempo de pandemia, uma possível segunda onda que tem gerado tanta insegurança, tanta incerteza para todos e talvez um pouco de sobressalto também, receio ou medo, nós nos deparamos com uma palavra que reforça o tema principal deste tempo que nós estamos vivendo do Advento, que é o tema da esperança, e que apresenta imagens tão ricas de cenários de cuidado, cenários de providência, cenários de que não há por que se desesperar, porque é certo o amparo, o cuidado e a atenção do nosso Deus.
O primeiro, na promessa do profeta Isaías, feita a um povo que vivia numa situação de humilhação e de pobreza, a quem o Senhor promete um retorno para um grande banquete, para um banquete do retorno, do cuidado, um banquete da providência divina, como imagem da libertação do cativeiro da Babilônia e de retorno à terra prometida, à liberdade e à comunhão plena com o Senhor na terra que ele tinha dado ao seu povo. Responde esta leitura o Salmo 22, com outra imagem bonita, a do bom pastor que leva o seu rebanho para descansar, que prepara a mesa, que unge com óleo a cabeça da sua ovelha, do seu protegido, ou seja, a imagem do bom pastor zeloso, cuidador, o pastor do amparo, o pastor servidor, que está claro aí no Salmo 22, e finalmente, o duplo cenário, primeiro da cura de Jesus, das enfermidades, das limitações físicas daqueles que buscavam Jesus, mudos, coxos, aleijados, é um sinal do domínio do Senhor sobre a natureza, que se estende, claro, à salvação do homem no seu sentido pleno. A mesma lógica da relação do Deus Criador ao Deus Salvador, ela se impõe aqui quando Jesus, mostrando o seu domínio sobre a coisa da natureza, ou seja, mostrando ali o aspecto propriamente do Deus Criador, também revela aquele do Deus Salvador. E a segunda imagem da multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães é um testemunho do cuidado nas coisas pequenas, que o Senhor não está atento ou não se restringe apenas às necessidades espirituais de um povo que já havia sido espiritualmente saciado, porque escutado a palavra de Deus, mas Jesus se preocupa com um detalhe pequeno do retorno do povo à casa e da possibilidade de desmaiarem de fome pelo caminho. Jesus, de alguma forma, diz aos discípulos a necessidade de comida, como quem diz, todas as necessidades também são preocupações do reino de Deus, também são, claro, alvo da atenção e do cuidado do nosso Deus. Neste dia, portanto, e neste tempo do advento, sintamo-nos assim, sob os cuidados do pastor, servidor, do Senhor que nos convida para um banquete, ou do Senhor que em sua providência multiplica pães, cura restrições e atende e socorre as nossas necessidades. Um dia abençoado para todos.